Dizem que família é tudo. Mas ninguém fala sobre quando esse tudo significa ser sugada até a última gota, como se o seu único papel fosse apagar os incêndios causados pelas escolhas irresponsáveis dos outros. Eu aprendi isso tarde demais ou cedo o suficiente para não me afogar com eles. Cresci ouvindo minha mãe dizer que irmão é bênção. Que o mais velho cuida do mais novo. Que o certo é dividir, perdoar, passar por cima, porque é sangue do mesmo sangue. Eu acreditei por muito tempo. Tempo demais. Até começar a perceber que, na prática, cuidar significava apagar, suportar, calar, enquanto ele quebrava tudo ao redor como um furacão mimado, sem nunca se preocupar em juntar os cacos. O nome dele é Leonardo, mas em casa ele sempre foi um coitadinho, o insensível, o que só precisa de mais uma chance. E essas chances nunca tinham fim. Primeira dívida, um curso que ele largou. Segunda, um carro que bateu bêbado. Terceira, um empréstimo em meu nome que ele jurou pagar. Não pagou. Nem olhou para mim quando mandei a fatura. A quarta. Eu nem lembro mais qual foi. Só sei que todas as vezes que minha mãe me ligava, já começava com um suspiro. E eu já sabia o que vinha: filha, preciso conversar com você sobre o seu irmão. Na última ligação, ela nem suspirou. Foi direto ao ponto, como se eu tivesse a obrigação de resolver o mundo que ela, com tanto zelo, ajudou a estragar. Você precisa ajudar o seu irmão de novo, disse ela, com a voz carregada de autoridade. Não. Respondi, sem hesitar. Silêncio. Daqueles que gritam. Como assim é não? Ela perguntou, com aquele tom que mistura choque e ameaça. Mãe, eu não vou mais pagar por ele. Não vou resolver a bagunça que ele fez com o cartão de crédito, nem parcelar mais nada no meu nome. Eu avisei. Várias vezes. Foi aí que ela perdeu o controle. Você é uma egoísta. Uma ingrata. Ele é seu irmão. Não tem ninguém nesse mundo além da gente. E se você se recusa a fazer a sua parte, então esqueça que é da família. Esqueça que tem mãe. Cada palavra foi cuspida como uma pedra. Crua, fria, suja. Doeu. Doeu porque, por mais que eu tentasse me preparar, parte de mim ainda queria acreditar que ela enxergava tudo. Que ela sabia o que fazia. Que, de alguma forma, em algum nível, ela também sofria ao escolher aquele lado. Mas não. Ela tinha feito sua escolha. E dessa vez, fez com uma nitidez que não me deixou dúvidas. Naquela noite, desliguei o telefone com a mão trêmula. Chorei. Não por ela. Nem por ele. Mas por mim. Pela tola que acreditou por 32 anos que o amor de mãe era incondicional. E foi exatamente naquela noite que tudo mudou. O plano não surgiu de imediato. Ele nasceu do cansaço. Do cansaço de sempre ser a corda em um cabo de guerra que só puxava para um lado. Do cansaço de pagar as contas da casa da minha mãe com débito automático desde que meu pai morreu. Do cansaço de ver o nome do Leonardo nos boletos, enquanto ele postava fotos em bares caros com legendas de frases filosóficas. Ele dizia que o mundo precisava ser mais leve. Eu só queria que ele pagasse a fatura do celular. Durante anos, eles viveram com meu dinheiro. A conta de luz. Meu nome. A internet. Meu cartão. O plano de saúde? Também. Eles diziam que depois a gente vê isso, e esse depois nunca chegava. Então, se eu era tão descartável, como ela disse, talvez fosse hora de deixar isso bem claro. Passei dias em silêncio. Não atendi ligações. Não respondi mensagens. Em vez disso, fui organizando tudo, cancelei todos os pagamentos que vinham da minha conta. Tirei meu nome de tudo. Redirecionei o cartão. Tirei meu CPF das contas conjuntas. E, de forma silenciosa, bloqueei todas as vias pelas quais eles se sustentavam às minhas custas. E fiz mais. Com uma dose de cinismo que talvez eu tivesse herdado sem perceber, fiz o que eles achavam que eu faria. Paguei a dívida do Leonardo. Toda. Mas fiz isso do jeito certo, com os pagamentos que antes sustentavam a casa da minha mãe. Ele não percebeu. Ela, menos ainda.
Afinal, a luz continuava acesa, o Wi-Fi funcionando. Acha que alguém ali conferia de onde vinha o dinheiro? Claro que não. Desde que as coisas estivessem pagas, eles viviam tranquilos. Eles só notariam, quando parasse de chegar. E eu estava esperando exatamente por esse momento. A ligação veio numa segunda-feira de manhã, por volta das 8. Eu sabia que viria. Estava com o celular nas mãos quando vi o nome da minha mãe aparecer na tela. E, por algum motivo que eu não entendi na hora, atendi. O que você fez? A voz dela era mais grito que pergunta. O que você quer dizer com isso? A conta de luz foi cortada. O plano de saúde foi cancelado. O aplicativo do banco mostra tudo negativo. Você cancelou tudo? Eu não respondi de imediato. Suspirei. Um daqueles suspiros que anunciam o fim. Você me disse que eu não fazia mais parte da família. Só levei isso a sério. Mas e agora? O que vamos fazer? Como vamos pagar tudo isso? Isso não é problema meu. Do outro lado da linha, o silêncio veio denso. Mas não durou muito. E o Leonardo? Ele não tem culpa de você ser rancorosa. Eu ri. Baixo. Sinceramente. Irônico. Ele nunca teve culpa de nada, né? E então desliguei. O caos se instalou mais rápido do que eu imaginei. Em 3 dias, os dois começaram a tentar me ligar 20, 30 vezes por dia. Mensagens, áudios, até carta teve. Um pedido de desculpas escrito por minha mãe, com palavras que pareciam retiradas de um manual de manipulação emocional. Em letras trêmulas, ela dizia que a família é o bem mais precioso, que todos erram, que o importante é o perdão. Mas não mencionava uma única vez o que ela me disse quando se virou contra mim. Tarde demais. Na mesma semana, Leonardo perdeu o cartão de crédito. Não sabia que eu havia usado os dados dele para quitar a dívida com o mesmo banco que agora o colocou na lista de inadimplentes. Não adiantou implorar ao gerente. O sistema é impessoal. Frio. Implacável. Assim como eles foram comigo. De longe, observei tudo com uma calma que nem eu sabia que possuía. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse parado de correr, de apagar incêndios, de engolir o choro para manter uma falsa paz. Pela primeira vez, respirei fundo, e deixei que eles sentissem o peso do que sempre foi minha responsabilidade, mas que, na verdade, nunca deveria ter sido. A verdade é que eu não queria vingança no início. Só queria paz. Mas quando eles fizeram questão de me jogar fora como se eu fosse descartável, me deram exatamente o empurrão que faltava. E agora, era a vez deles sentirem o que é ser ignorado. Esquecido. Abandonado. Porque a única coisa pior do que ser traída pela própria mãe, é ser invisível depois de tudo que você fez por ela. E isso, era só o começo. Eu sempre imaginei que, quando eu deixasse de ajudar, eles acabariam se virando. Sempre foi assim com os outros. Gente que aprende a se adaptar, a cortar gastos, a buscar solução. Mas não com a minha família. Com a minha mãe e meu irmão, o que desapareceu junto com o dinheiro foi a dignidade. No 4º dia depois do colapso, começaram as indiretas nas redes sociais. Frases bíblicas sobre perdão, imagens com fundo florido e textos sobre filhos que se afastam e deixam a mãe sozinha no momento mais difícil. Meus amigos em comum mandavam prints, preocupados. Eu só respondia, eles sabem o que fizeram. A verdade é que ninguém ali estava preocupado com arrependimento. Eles queriam que as coisas voltassem a funcionar. Como antes. Comigo no lugar de sempre, calada, disponível, útil. Uma máquina de transferências bancárias com CPF e sobrenome. Mas havia algo que eles ainda não sabiam. Eu não só havia cancelado os pagamentos, como transferi legalmente a titularidade de todos os contratos. Agora, cada conta atrasada ia para o nome verdadeiro de quem as usava. Eu havia tirado meu nome da casa, da luz, do gás, da internet. Até o velho plano de celular que eu pagava para o Leonardo sem ele saber cortado, encerrado, com notificação enviada direto ao e-mail dele. O que restava era o eco das próprias escolhas. Na semana seguinte, minha mãe apareceu no meu trabalho. Ela não avisou.
Só entrou pela porta de vidro com a bolsa apertada contra o peito, os cabelos desalinhados, os olhos avermelhados e aquela expressão teatral que ela usava desde que eu era criança. Era o rosto da mártir. A mulher que deu tudo e recebeu nada. Pedi licença aos colegas e a levei até a sala de reuniões vazia. Fechei a porta com calma. Quando me virei, ela já começava a falar. Eu criei você sozinha. Sozinha, entendeu? Sem ninguém. E agora você faz isso com a sua mãe? Você não me criou sozinha, mãe. Tinha o pai. E depois teve eu. Ela ignorou. Eu estou sendo cobrada. A imobiliária me ligou. A conta da água está com multa. A Enel está ameaçando cortar a energia. Isso tudo é culpa sua. Não, mãe. Isso é responsabilidade sua. Eu só parei de me esconder. Como você pôde? O Leonardo está entrando em colapso. Ele me disse que você mexeu com o nome dele. Ele vai perder o emprego. Ele nunca teve um emprego. Ela me encarou como se eu tivesse acabado de cuspir nela. E talvez, para ela, fosse mesmo pior do que isso. Você virou uma pessoa má. Amarga. Sem coração. Isso é tudo por causa de dinheiro? Suspirei fundo, tentando não levantar a voz. Eu não queria discutir. Já tinha feito isso por anos. E não tinha sobrado nada além de culpa e mais dívidas. Não é por dinheiro, mãe. É por respeito. Por limites. Por amor próprio. Coisas que vocês só reconhecem quando estão em ruínas. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Olhou ao redor como se estivesse esperando alguém intervir. Ninguém veio. Estávamos só nós duas. Como sempre estivemos, só que, desta vez, com os papéis invertidos. Quando percebeu que não teria plateia, apelou para o ataque mais baixo. Você devia agradecer por ter nascido. Eu devia ter parado no Leonardo. Saí da sala. Não disse mais nada. Só deixei a porta aberta e fui até meu chefe pedir o resto do dia de folga. Eu não conseguia trabalhar depois daquilo. Por mais que eu tivesse construído muralhas em volta de mim, por dentro ainda havia algo que doía. Porque quando uma mãe diz algo assim, algo morre. E não volta. Leonardo tentou ser mais criativo. Mandou mensagem de madrugada dizendo que estava pensando em tirar a própria vida. Que ninguém se importava. Que eu havia destruído o pouco que ele tinha. Fiquei sentada na cama por meia hora olhando para aquela mensagem. Eu o conhecia. Aquilo era chantagem emocional. Ele era bom nisso. Aprendeu cedo com nossa mãe. Ainda assim, liguei. Ele atendeu com a voz estranhamente calma. Agora você se importa? Estou ligando para saber se você está em segurança. Claro. Estou bebendo na casa de um amigo. Mas vai que eu resolvo fazer uma besteira, né? Vai dormir com esse peso? Leonardo, você precisa de ajuda. Não minha. Profissional. E enquanto você não procurar isso, a única coisa que posso fazer é ficar longe. Porque a única pessoa que você sabe machucar, sou eu. Ele riu. Um riso rouco, amargo. Você virou uma nojenta, sabia? Cheia de moral porque tem um emprego e paga boleto em dia. Parabéns. Só que isso não faz de você melhor que ninguém. Faz de mim melhor do que eu fui ontem. E desliguei. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, na escuridão do meu quarto, ouvindo o silêncio da minha nova vida. Uma vida onde eu não era mais a boia salva-vidas de uma família que escolhia se afogar todos os dias. Na semana seguinte, eles se organizaram. Minha mãe foi morar com uma prima distante, que não fazia ideia do furacão que estava prestes a chegar. Leonardo voltou para a casa de um amigo que o sustentava de tempos em tempos até se cansar. E eu? Eu finalmente dormi. Mas a paz deles não duraria. Porque havia uma parte do plano que ainda não estava completa. Lembra quando eu disse que paguei a dívida do Leonardo? Pois é. Eu fiz isso com uma condição, ele assinou, sem saber, uma confissão de dívida.
Um documento simples, escondido entre papéis que ele nunca leu, pedindo ajuda urgente. Ele achava que era só mais um depósito. Mais uma esmola da irmã otária. Mas agora, havia uma assinatura. Um reconhecimento legal. E, em breve, chegaria a hora de usá-lo. Não porque eu queria dinheiro de volta. Mas porque eu queria que ele soubesse que, pela primeira vez na vida, alguém iria cobrar dele. E seria eu. Os dias passaram. As mensagens pararam. O silêncio deles era o reconhecimento de que haviam perdido o controle. Não sabiam o que fazer sem mim. Não sabiam para onde correr. Era como se a bússola familiar tivesse quebrado e a culpa, claro, era minha. Fui cortada de grupos da família. Fui bloqueada nas redes. Minha mãe chegou a mandar uma mensagem para minha madrinha dizendo que eu havia sido dominada pelo rancor. Que eu a preferia dinheiro à família. Que eu estava com más influências. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que, pela primeira vez, eu estava rodeada apenas por mim mesma. E era libertador. Eu podia almoçar em paz. Sair de casa sem medo de receber uma ligação com mais uma emergência forjada. Podia respirar, sem sentir o peso de 3 adultos no meu peito. E podia planejar, em silêncio, a última fase. Cheguei em casa numa sexta-feira à noite e encontrei um envelope na portaria. Não era cobrança. Era uma intimação. Minha mãe estava me processando. Motivo? Abandono afetivo. Sorri. Um sorriso torto. Não de alegria, mas de incredulidade. Ela, que me expulsou com palavras. Que me apagou da memória familiar. Que gritou que eu podia esquecer que tinha mãe, agora queria me obrigar, por lei, a cuidar dela. A ironia era tão cruel que doía. Mas também era previsível. E agora, o jogo estava em minhas mãos. Na vida, existem limites. Linhas invisíveis que separam o aceitável do absurdo. Eu passei a vida inteira deixando que minha família esfregasse os pés no meu limite como quem limpa a lama antes de entrar em casa. Agora, eles queriam me arrastar de volta para aquele chão sujo com a desculpa mais podre de todas: afeto. Abandono afetivo. Era isso que estava escrito no topo da petição. Assinada por minha mãe, carimbada por um advogado sem vergonha e endereçada ao meu endereço, como se tudo aquilo fizesse algum sentido. Abandono. A mesma mulher que me disse que eu não era mais filha dela. Que gritou para vizinhos e parentes que eu era um monstro por me recusar a sustentar o Leonardo. A mesma que me empurrou contra a parede emocional até eu quebrar e, quando me recompus, tentou me puxar de volta pelo tornozelo. Agora queria me processar. Sentei no sofá com aquele envelope nas mãos, sem conseguir decidir se ria ou se gritava. As palavras eram tão absurdas que quase me ofenderam menos que o que ela realmente havia feito comigo. Mas o que me fez levantar, respirar fundo e pegar o telefone não foi a intimação. Foi a certeza de que, pela primeira vez, tudo estava vindo à tona oficialmente. Aquilo não era mais uma discussão de família. Era uma guerra declarada. E eu estava mais preparada do que nunca. Na segunda-feira, sentei com minha advogada. Ela era uma mulher firme, de fala direta, cabelos grisalhos presos em um coque que denunciava anos de experiência e cansaço com casos como o meu. Leu tudo com calma, sem interromper, e quando terminou, me olhou por cima dos óculos. Isso é um absurdo. Mas podemos usar a audácia dela contra ela mesma. Assenti. Eu quero que ela sinta o peso de cada escolha. Então você vai reagir? Não. Eu vou responder. E depois, contra-atacar. Minha resposta legal foi precisa. Dentro dos prazos, acompanhada de documentos, testemunhos, prints de mensagens, comprovantes de transferências bancárias e uma linha do tempo completa de todos os anos em que sustentei a casa sozinha. Incluí também o contrato assinado pelo Leonardo, aquele em que ele reconhecia a dívida que eu quitei por ele. Minha advogada anexou ao processo como prova de que, em vez de abandono, o que houve foi exploração emocional e financeira. Foi como jogar gasolina em um incêndio que eles próprios haviam começado. 2 semanas depois, recebi a notícia: Leonardo tinha ido a uma audiência trabalhista.
Ele havia sido demitido por justa causa por mentir sobre uma crise depressiva que usou como desculpa para faltar por 20 dias seguidos. O ex-chefe descobriu que, nesse período, ele estava em uma espécie de retiro espiritual com direito a festas e jogos de pôquer. Na saída do fórum, ele me viu. Eu tinha ido à mesma vara, entregar documentos do processo movido por minha mãe. Quando nos cruzamos no estacionamento, ele parou na minha frente, olhos vermelhos, mandíbula tensionada. Você acabou com a nossa família. Eu apenas me retirei dela. O resto foi vocês que destruíram. Você acha que é melhor que todo mundo, né? Não. Mas sou melhor do que eu era quando aceitava tudo calada. Ele deu um passo à frente. Seu rosto colado ao meu. Você vai pagar por tudo isso. Sorri. Um sorriso frio. Não por desprezo. Mas porque era a primeira vez que ele dizia algo verdadeiro. Sim, eu iria pagar. Mas não do jeito que ele imaginava. Eu já estava pagando. Em paz. Em silêncio. Em liberdade. E eles estavam apenas começando a sentir a fatura chegar. O processo de minha mãe foi arquivado. Falta de provas. Inconsistências no depoimento. Contradições flagrantes nas datas. Segundo o juiz, não se pode alegar abandono quando há registros constantes de apoio financeiro, inclusive recente. Mas o estrago já estava feito, para ela. Sua imagem na família foi arranhada. Tias distantes, antes sempre solidárias, começaram a comentar que as coisas estavam estranhas. Algumas me procuraram. Não para pedir desculpas, claro. Mas para tentar entender por que eu tinha feito aquilo com a própria mãe. Enviei um e-mail padrão para todas. Com uma planilha anexa, 12 anos de pagamentos, valores, datas e uma frase final. Minha única culpa foi tentar consertar o que não me cabia. Agora é com vocês. Ninguém respondeu. Leonardo tentou apelar para os primos. Mandou mensagem para todos com uma versão fantasiosa em que eu havia expulsado ele da vida da mãe e ia sequestrado o dinheiro da família. Um deles, um homem adulto de 40 e poucos anos, me chamou para conversar. Disse que entendia os dois lados. Respondi com outra pergunta. E quem pagaria a dívida de 60 mil reais que ele fez no meu nome? Ele não respondeu. Aos poucos, o terreno de minha mãe e do meu irmão começou a se encolher. Amigos se afastaram. Parentes recuaram. E a casa, aquela que um dia foi lar, virou um buraco de ressentimento e mofo. Foi então que minha mãe me mandou a última mensagem que recebeu resposta. Filha, você venceu. Parabéns. Espero que esteja feliz. Respondi com uma única frase. Ainda não venci. Mas pela primeira vez, estou jogando. Com o tempo, as chamadas pararam. As indiretas sumiram. O processo foi encerrado, arquivado, sepultado com vergonha. Mas havia uma última parte. Uma última peça que ainda não havia se movido. E ela estava guardada dentro de uma pasta no fundo do meu armário, documentos da antiga casa da família. Uma escritura em meu nome. Um acordo feito anos atrás quando, para salvar a casa de ser penhorada, usei parte da minha rescisão para quitar uma dívida antiga de IPTU. Na época, minha mãe assinou, sem perceber, a transferência parcial da propriedade. Ela achava que estava me pedindo ajuda. Na prática, havia me dado uma arma. Agora que tudo estava desmoronando, só restava decidir: eu usaria isso? Ou deixaria que vivessem nas ruínas que criaram? A resposta veio numa manhã nublada, quando recebi uma ligação da imobiliária. A casa da minha mãe estava indo a leilão por dívida acumulada. 3 anos sem pagar condomínio, 2 sem IPTU, e um pedido de despejo já em andamento por causa de uma ação movida pelo próprio síndico. A voz do atendente era neutra, quase robótica. A senhora tem preferência por ser coproprietária. Deseja exercer seu direito de arremate prioritário? Demorei 3 segundos para responder. Sim. Quero comprar. Deseja manter os ocupantes ou requerer a desocupação? Requerer a desocupação. Por ordem judicial. Silêncio do outro lado. A senhora tem certeza? Tenho.
Porque naquele momento, mais do que nunca, eu sabia, não se trata de vingança. Trata-se de justiça. Trata-se de finalmente encerrar um ciclo que me sugou até o osso. E se isso significava deixá-los ver o que acontece quando você cospe em quem te sustenta, então que assistam da calçada. De onde nunca deveriam ter saído. Eu nunca quis ser vilã. Aliás, passei boa parte da minha vida fugindo dessa palavra. A filha ingrata, a irmã fria, a mulher difícil. Carreguei todos esses rótulos em silêncio, esperando que, em algum momento, as pessoas entendessem que eu só estava tentando sobreviver. Que amar não é sacrificar até virar pó. Mas o mundo não tem paciência para quem não aceita ser mártir. Então, naquela sexta-feira de manhã, quando abri a porta do meu apartamento e encontrei o envelope com o selo da justiça colado no canto superior esquerdo, senti uma paz que eu não conhecia. Era o aviso oficial, a reintegração de posse estava marcada. 48 horas. Depois disso, a casa seria legalmente minha e eles seriam legalmente obrigados a sair. Não havia volta. Na noite anterior à visita do oficial, eu não dormi. Não de ansiedade, mas de memória. Revi todas as vezes em que entrei naquela casa chorando porque meu irmão tinha me chamado de fracassada. Relembrei cada Natal em que minha mãe dava a ele presentes caros e a mim um sabonete de feira com um bilhete dizendo, afinal, você não precisa de muito. Lembrei de quando quebrei o pé e fui para o hospital sozinha, sem uma ligação sequer. Lembrei de quando ela vendeu a aliança do meu pai para pagar o celular novo do Leonardo, dizendo que você nem usa isso, fica no armário. Lembrei de quando ela me chamou de erro. E percebi, aquela casa nunca foi lar. Foi um campo de batalha. E eu apenas sobrevivi. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, um carro oficial parou em frente à casa onde eu cresci. 2 homens desceram. Um deles vestia colete preto com identificação visível. O outro segurava uma pasta azul. Do outro lado da rua, eu observava de dentro de um carro alugado, com os vidros fumê. Eu não precisava aparecer. Já estava tudo assinado. Minha presença ali era para mim. Para assistir. O portão estava encostado. O oficial empurrou com cautela, entrou no jardim e bateu na porta da frente. Demorou. Quase 3 minutos até minha mãe abrir. Ela vestia um robe velho, o cabelo desarrumado, os olhos inchados. Quando ouviu o que o oficial dizia, sua expressão primeiro congelou. Depois, contorceu-se em uma mistura grotesca de confusão, desespero e indignação. Isso deve estar errado. Ela gritou, gesticulando, essa casa é minha. Minha. Minha filha assinou isso só para me ajudar. O oficial manteve o tom calmo. Senhora, todos os documentos foram analisados. A senhora teve prazo para contestação e não apresentou defesa válida. A propriedade consta legalmente em nome de sua filha. A desocupação é imediata. Ela ficou imóvel. Depois deu um passo atrás, como se estivesse prestes a cair. Ela não faria isso comigo, murmurou, mais para si do que para ele. Ah, mãe, faria sim. E estou fazendo. Leonardo apareceu logo depois, sem camisa, com o celular na mão. Quando entendeu o que estava acontecendo, gritou. Isso é um golpe. Ela quer nos jogar na rua. O oficial estendeu uma folha para ele. Está tudo aqui. Se precisarem, podem levar seus pertences. Mas não podem permanecer no imóvel após o prazo estabelecido. Leonardo rasgou o papel ao meio. Atitude típica de quem passou a vida achando que papel e lei eram a mesma coisa, palavras sem consequência. O oficial, tranquilo, apenas anotou a infração. E saiu, deixando o prazo correndo. 48 horas. Naquela noite, minha mãe me ligou. Eu atendi. Pela última vez. Como você pôde fazer isso? Depois de tudo que fiz por você? Eu carreguei você no ventre. Eu limpei suas lágrimas. E agora você nos trata como lixo. Mãe disse, calma, eu não tratei vocês como lixo. Só parei de me tratar assim por vocês. Você vai nos deixar na rua. Não. Vocês se deixaram. Acha que vai dormir tranquila depois disso? Pela primeira vez em anos.
Ela chorou. Gritou. Disse que preferia morrer. E, depois, desligou. Do outro lado, no escuro da sala do meu apartamento, eu respirei fundo. E chorei também. Mas não por arrependimento. Era alívio. 2 dias depois, voltei à rua da casa. Desta vez, não fui de carro. Fui a pé. Sozinha. Com a chave na bolsa. O prazo havia vencido. E segundo o relatório oficial, ninguém retirou nada. Eles decidiram ficar até o último minuto. Como se a teimosia fosse mudar o veredito. Quando virei a esquina e vi o caminhão de mudança parado, senti uma mistura de coisas difíceis de explicar. Não era felicidade. Era justiça. Aquela que ninguém quis me dar. Minha mãe estava sentada na calçada, abraçada a um saco de roupas. Chorava. Mas agora, ninguém a ouvia. Ninguém passava a mão em sua cabeça. Não havia plateia. Leonardo caminhava de um lado para o outro, gritando ao celular com alguém. Talvez com um amigo. Talvez com algum advogado que não poderia ajudá-lo. Quando me viram, pararam. Minha mãe se levantou. Tentou correr até mim. Me segurar. Filha, por favor. Não faz isso com a gente. Vamos conversar. Eu errei, tá bom? Mas você não precisa fazer isso. Eu não estou fazendo nada com vocês, mãe. Só estou deixando de fazer. Ela caiu de joelhos. Leonardo gritou. Isso vai voltar para você. Vai voltar em dobro. Espero que volte. Porque o que vocês me deram até hoje não valia nem pela metade. E entrei. A casa estava como sempre foi. Bagunçada. Desorganizada. Com um cheiro de mofo emocional. Mas, dessa vez, era minha. Totalmente minha. Eu não permaneci nela. Passei apenas 2 semanas ali, reformando, limpando, transformando cada cômodo em algo novo. Retirei tudo que me lembrava deles. Vendi os móveis, doei os quadros, queimei algumas cartas. Pintei as paredes de branco. Coloquei flores nas janelas. E deixei a porta aberta para o sol entrar. Na última noite, sentei na varanda com uma taça de vinho barato e uma manta sobre os ombros. Olhei o céu, respirei o silêncio, e pela primeira vez na vida, não me senti culpada por nada. Eles tiveram todas as chances. E escolheram cuspir em cada uma. Agora, estavam fora. E eu, dentro de mim mesma. Inteira. O fim não veio com explosões. Veio com silêncio. Com a ausência de peso nas costas. Com o corte limpo do laço que nunca foi recíproco. Eles não tentaram mais me processar. Não mandaram mais mensagens. Sumiram, como se tivessem finalmente entendido. Ou como se tivessem percebido que, ao cuspirem no prato onde comiam, acabaram com a própria comida. A justiça que eu fiz não foi vingança. Foi sobrevivência. E, às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente fechar a porta. Por dentro. Algumas cicatrizes não fecham. Não importa quanto tempo passe, elas continuam ali, sensíveis ao toque da lembrança. Mas deixam de doer. De sangrar. De controlar. E um dia, sem que a gente perceba, viram marcas de guerra não de derrota, mas de resistência. Foi assim comigo. Depois que deixei a antiga casa vazia e reformada, vendi tudo. Documentos em dia, escritura assinada. Um casal jovem comprou, cheio de sonhos e planos. Senti um alívio quase físico quando entreguei as chaves. Como se o passado, finalmente, estivesse sendo levado embora em uma caixinha metálica com 2 dentinhos e um nome novo. Usei parte do valor para quitar o que faltava do meu apartamento. O restante, investi. Não porque estivesse pensando no futuro. Mas porque, pela primeira vez, eu tinha um presente só meu. E isso já era tudo. Leonardo reapareceu 6 meses depois. Não pessoalmente. Nem por telefone. Vi o nome dele em uma manchete minúscula no rodapé de um site de notícias locais,
jovem é detido por tentativa de estelionato em agência bancária. A matéria dizia que ele tentou sacar um empréstimo com documentos falsos. Foi pego em flagrante. Já tinha passagens. Um advogado público assumiu o caso. Fechei a aba. Não senti nada. Nem raiva. Nem pena. Ele escolheu esse caminho. E eu, finalmente, não estava mais no meio dele. Minha mãe apareceu pouco depois. Foi através de uma carta entregue na portaria do meu prédio, sem remetente. Um envelope simples, com minha caligrafia antiga desenhada no destinatário. Abri por instinto. Dentro, havia uma folha dobrada. Nada de florzinhas no papel, nada de lágrimas secas. Apenas palavras. Filha. Sei que não tenho o direito de te chamar assim, mas não consigo começar de outro jeito. Eu errei. Errei muito. Talvez mais do que posso entender. E o preço está sendo pago dia após dia, no silêncio que você deixou. Hoje moro de favor com uma amiga da igreja. Leonardo não fala mais comigo. Disse que eu destruí tudo, e talvez esteja certo. Não escrevo para pedir nada. Só para dizer que, mesmo sem sua presença, você me ensinou a maior lição da minha vida. Amor que se impõe é abuso. E você merecia muito mais do que eu soube dar. Se um dia quiser falar comigo, estarei aqui. Se não quiser, espero que esteja em paz. Sua mãe. Li a carta 3 vezes. Não chorei. Não liguei. Mas, por dentro, algo se assentou. Não foi perdão. Foi aceitação. Ela nunca foi a mãe que eu precisava. Eu nunca fui a filha que ela queria. E está tudo bem. Eu sobrevivi. E agora, estava vivendo. No aniversário do meu novo ciclo, meus 33 anos, preparei um jantar só para mim. Fiz minha comida favorita, acendi velas, coloquei uma música baixa e sentei com um diário antigo que havia encontrado durante a mudança. Nele, li coisas que escrevi aos 17. Queria que minha mãe me visse de verdade. Queria que meu irmão me respeitasse. Queria ser amada sem ser usada. Fechei os olhos. Sorri. Não consegui isso deles. Mas consegui de mim. E no fim das contas, talvez seja essa a vitória mais difícil e mais importante de todas. Hoje, olho para trás com a firmeza de quem atravessou um deserto e sobreviveu à sede, à solidão e às miragens. Olho para aquela menina que cresceu achando que precisava se sacrificar para ser aceita, e digo: nunca mais. Nunca mais serei boia salva-vidas de quem não quer nadar. Nunca mais me deixarei queimar para aquecer os outros. Nunca mais aceitarei amor em migalhas. Minha história não é sobre vingança. É sobre libertação. É sobre fazer as malas emocionais e ir embora, mesmo que doa. Sobre fechar a porta mesmo quando pedem chorando que ela fique aberta. Sobre entender que ser boa não significa ser burra, e que perdão não exige reconciliação. Eu fui até o fundo do poço da família. Vi o que há lá embaixo. E subi. Com as próprias mãos. Agora, ando leve. Ando só. Mas nunca mais ando perdida. E se alguém perguntar por que cortei minha família, direi apenas: porque, um dia, percebi que era a única da casa que estava tentando construir um lar. E não se constrói nada, com gente que só sabe destruir. Fim.